Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada da programação neurolinguística integrativa. Eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefesh, e vou estar com você nesses dias para conhecermos o que é a programação neurolinguística integrativa, o que ela pode fazer na sua vida e, se for possível, nós iremos fazer uma sessão online com alguém que esteja participando da jornada e queira nos contribuir, nos apoiar com essa demonstração de como funciona o nosso cérebro. A programação neurolinguística integrativa, ela surge então de 10 anos de formação que eu venho tendo com a programação neurolinguística, começando com a escola do Robert Dilts, junto com o Steve Gilligan e Tom Best. Foi a minha primeira formação e eu cheguei até trainer da escola do Robert Dilts. Fiz também a formação com a escola do Dr. Michael Hall, PNL da Neurosemântica. O Dr. Michael Hall é doutor em psicologia mental cognitiva, mas ele também tem agora o viés da humanística baseado em Carl Rogers, em Maslow. Então é um processo fantástico. E eu fiz essas duas formações, acabei me tornando trainer da escola do Dr. Michael Hall, nível internacional, e desses 10 anos de experiência com essas metodologias, mas também a escola de programação neurolinguística que o André Pescia traz para o Brasil, que é a do Bandler. Então, eu também fiz a hipnose com o André Pescia, trabalhando, então, com as duas escolas que deram origem à programação neurolinguística, que é a do Klinder, que o Michael Hall e o Robert Dilts mais trabalham, e a do Bandler, que é a que o André Pescia trabalha. Então, eu conheci as duas metodologias. E mais a minha experiência com a neurociência e com a psicologia, eu adaptei, então, essas metodologias que eu experienciei, eu adaptei ela para um modelo onde nós vamos trabalhar a pessoa. Eu tive a oportunidade também de me formar com a Beth Erickson, a filha do Milton Erickson, criador da hipnose ericksoniana. Estive também com o Joseph O'Connor, que desenvolveu o coaching com a PNL, com a programação neurolinguística. Então, ele trabalha muito bem essas duas metodologias, o coaching e a programação neurolinguística. Tive o prazer de estar também com a Consuelo Cassulo, um dos maiores nomes de fábulas da Itália. E com todas essas experiências, entre outros treinadores, que não dá para ficar nominando todos eles aqui, foi possível então criar a minha metodologia. E o que é então a programação neurolinguística integrativa? Eu parto do princípio que as empresas, elas não entram em falência. Nunca entraram, nunca vão entrar, nunca vai falir. Uma empresa nunca vai falir. E aí você pode dizer assim, a Sandra é doida mesmo. Cada vez ela diz uma coisa absurda. Mas a PNL, ela surge num momento em que a psicologia organizacional, a consultoria, ela trabalhava e apoiava as pessoas que tinham problemas com a consultoria, com a sua gestão. Então, elas iam lá para trabalhar esses problemas e dar soluções para isso. A psicologia atendia as pessoas com as suas problemáticas, com os seus dramas. Ela era mais voltada na época para os problemas, para as pessoas que tinham algum problema, e não é à toa então que ficou esse estigma de que psicólogo, fazer psicoterapia é para quem está louco. Então vem dessa época onde realmente se atendia mais pessoas quando elas estavam com problemas.
Mas aí começa a surgir então esse movimento humanista, esse movimento da psicologia positiva e começam a fazer uma pergunta, né? Se a consultoria e a psicologia organizacional atende os problemas, os líderes que estão com problemas, com dificuldades e vão lá oferecer soluções, se a psicologia atende pessoas que não estão tão bem, quem atende aquelas pessoas que estão bem, mas querem melhorar, querem dar um salto quântico nos seus resultados, nos seus negócios? Não havia esse profissional. Então é onde surge a programação neurolinguística e também toda essa teoria da psicologia positiva para atender as pessoas que estão bem e querem melhorar. Ou aqueles empresários que têm uma crença, um pensamento de que não estão bem, um pensamento de que as coisas não estão legais e ele não consegue ter resultados, mas são pensamentos. Na realidade, quando você vai lá, investiga, você olha para a vida do sujeito, está tudo ok, só está precisando organizar os pensamentos. Às vezes, a cultura familiar, a forma como ele aprendeu as coisas no passado não estão combinando com aquilo que ele está vivendo no aqui, agora, nesse momento. Então, com a programação neurolinguística, nós conseguimos fazer esse caminho para essas pessoas que são saudáveis, porque as empresas não falem. Quem vai falir é as pessoas. As pessoas vão, por suas crenças, por seus pensamentos, por suas dificuldades, por não saberem lidar com os seus conflitos pessoais e separar esses conflitos pessoais dos profissionais. E há quem diga que é impossível separar o conflito pessoal do profissional, porque afinal de contas nós somos uma pessoa só. Não se separa, mas se gestiona estado. Então eu posso estar vivendo um conflito pessoal e quando eu chego numa empresa para fazer uma negociação, eu entro num outro estado. Eu deixo aquele estado que vem da minha vida pessoal e entro em um novo estado. Isso é uma ação que eu faço utilizando as minhas competências psíquicas, a minha fisiologia, as minhas crenças e principalmente voltado para os resultados que eu quero alcançar. Então, eu não separo a vida pessoal da profissional de dentro do ser humano, mas o ser humano pode saber o momento certo em que ele pode permitir que aquela tristeza fique um pouquinho mais, que aquela alegria fique um pouquinho mais, que aquele medo se afaste nesse momento. Então, você aprende com a programação neurolinguística a fazer a gestão das suas emoções internas. Então é para isso que ela foi desenvolvida, para aumentar a competência daqueles que já estão bem. O que é uma pessoa que já está bem, né? Para a gente entender um pouquinho disso. Então, se você pegar uma escala de 0 a 10, né? Onde 0 é nenhuma competência e 10 é a maior competência que alguém possa imaginar que tem. Então, eu estou aqui no 0 a 10. Se você estiver mais ou menos aqui no 5, tá? Então, você pode até, talvez, ser uma pessoa para a programação neurolinguística, desde que não tenha coisas muito comprometidas. Programação neurolinguística vai ser para as pessoas que estão ali no 7, no 8 e querem chegar ao 9 e ao 10. Então, elas já estão bem. E partindo da minha experiência com a terapia SNT, eu criei uma técnica de terapia chamada terapia SNT e essa terapia, ela trabalha então essas questões com pessoas que estão ali no 5, 6, não estão enfermas, não estão com uma patologia, mas tem ali alguma coisa que não tá legal, às vezes tem um trauma, às vezes tem uma memória emocional disfuncional. Então, a terapia SNT trabalha com isso. Então, um terapeuta SNT
Com a programação neurolinguística, ele não vai trabalhar só com as pessoas ali no 7, 8, ele pode trabalhar com as pessoas ali no 5, 6. Ele só não vai trabalhar com pessoas no 4, 3, 2 ou 1. Né? Eu digo que abaixo de 4 são pessoas para serem atendidas por psicólogos, são pessoas para serem atendidas por psiquiatras, ou até mesmo, às vezes, se for uma questão de enfermidade, com o médico adequado para aquela questão. Então, nós, nessa escala de 0 a 10, nós deixamos bem claro quem é que pode e quem é que vai atender quem. E assim, o que a gente evita? Que vocês entrem em território que não pertence a vocês. Se cada um respeita o território do outro, nós evitamos assim muito problemas e nós vamos trabalhar mais em conjunto, né, com um processo muito mais multidisciplinar. E isso a gente deixa bem claro na escola do Instituto Nefesh, até onde você pode ir ou não com cada técnica que lhe são ensinadas. E a programação neurolinguística, então, ela acaba, né, criando, às vezes, as desavenças por pessoas que não estão adequadamente preparadas e percebem que as técnicas da programação neurolinguística, elas são ótimas para fobia, para ansiedade, para aquela tristeza que não é um nível de depressão crônica ou qualquer outra coisa, mas é uma sabe aquela tristeza que você tá porque você perdeu um emprego e você deprime, mas você tá numa depressão circunstancial, você não tá numa depressão patológica, você está num momento de parada, num momento de ter que segurar, mas que você precisa reagir por alguma coisa, não dá para ficar muito tempo curtindo ali o emprego que perdeu, o namorado que foi embora, a namorada que te deixou, então tem muitas coisas, uma falência, um amigo que te traiu, isso vai deprimir para que você possa reorganizar isso. Então a programação neurolinguística pode te dar um apoio nesse momento e ajudar você a encontrar recursos para sair desse estado, para sair dessa situação. Né? Então, fobias, medo de aranha, medo de lagartixa, baratas, medo de andar de avião. Então, às vezes, as pessoas já tentaram de tudo para liberar uma fobia e não conseguem, não viajam, têm suas vidas limitadas. E a programação neurolinguística, se essa pessoa for uma pessoa que está ali no 7, no 8, uma pessoa com uma boa cognição, ela não está com nenhuma patologia, ela não tem nenhum problema psíquico ou psiquiátrico, a programação neurolinguística vai ajudar e vai ajudar muito. E se você tiver a terapia SNT, você pode arriscar um pouquinho mais, chegando ali no máximo no 5. Né? Essa pessoa que pode estar um pouquinho debilitada, mas você sabe que as questões são emocionais e quando a gente faz o protocolo, essa pessoa consegue pensar, ela consegue articular as ideias, o protocolo dela tem uma coerência. E se você não percebe essa coerência nesse protocolo, você é instruído a encaminhar essa pessoa porque ela precisa de outra coisa que não é simplesmente uma liberação de tensão emocional. E a gente sabe que a tensão emocional liberada pode trazer inúmeros benefícios e mudar a vida de uma pessoa completamente. O Robert Dilts, em um dos seus treinamentos, ele nos conta da mãe dele, que está num estado terminal de câncer e não tinha muito mais o que fazer no que diria respeito à ciência. Então, quanto à medicina, o que tinha que ser feito já estava feito, não tinha mais nada para se trabalhar. E ela tinha pouco tempo de vida, segundo o prognóstico dos médicos, e ele foi então passar um mês com a sua mãe. E nesse mês que ele ficou com a sua mãe, ele começou a trabalhar crenças limitantes da sua mãe. E é um pouco do que nós vamos ver hoje, como que a gente trabalha essas mudanças de pensamentos com a programação neurolinguística. E o Robert Dilts, então, começa a trabalhar com a sua mãe das 8 da manhã
às 6 da tarde, por 30 dias, vasculhando, pesquisando quais são as crenças, quais são os pensamentos, que sofrimentos tinham da infância, da adolescência. E eles foram trabalhando nesses 30 dias essas crenças limitantes. E o resultado foi que ao final desses 30 dias, a mãe dele estava curada. Um ano depois, ela retorna ao médico e o médico leva um susto. Fala assim, como você ainda está aqui? Né? Porque eu já tinha até imaginado que você não voltou mais porque você tinha morrido. E aí ela diz que não, que ela tinha se curado, faz todos os exames e realmente ela estava curada do câncer com as crenças limitantes. Isso quer dizer que programação neurolinguística cura câncer? Não. Isso quer dizer que programação neurolinguística libera e ajuda você a ressignificar os seus pensamentos, os seus estados emocionais. E uma vez que pensamento e fisiologia muda, a biologia, as suas células podem reagir e podem mudar. Então, se nós estamos falando que estamos atendendo pessoas num nível 7, 8, e nós proporcionamos que essa pessoa faça essa mudança de pensamento, ela reorganize a sua história de vida com perdão, com gratidão, com amor, com reconciliação espiritual, porque se você não tiver na sua vida espiritualidade, se você não tiver gratidão e se você não tiver a intenção de perdoar, eu garanto para você que programação neurolinguística vai ser um fiasco na sua vida. Então, eu venho de um processo de evangelização dentro da Igreja Católica há mais de 38 anos trabalhando na evangelização. E eu posso garantir para vocês que com a PNL, mais toda a doutrina e toda a espiritualidade que eu aprendi dentro da Igreja Católica, foi possível fazer uma mudança muito grande na minha mentalidade em relação a perdão, em relação a conviver com o outro, em relação a entender como o outro vive, como o outro pensa, como eu posso contribuir e evitar assim conflitos, evitar assim dramas com as pessoas que a gente tem. E pensa que nós temos conflito com pessoas, nós temos conflito com o jeito de falar, nós temos conflito com o jeito de pensar, nós temos conflito com a forma que nós interpretamos aquilo que nós ouvimos do outro. E o que é mais fantástico, a programação neurolinguística ensina como o seu cérebro funciona e assim você não vai entrar nessas confusões, assim você não vai deixar-se levar pelas confusões do andar de cima e do andar de baixo, que é isso que nós vamos estar vendo nessa jornada da programação neurolinguística. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o andar de cima, o que é o andar de baixo. Então, o andar de cima, eu digo que tem os moradores chamados cientistas, né? Nossa parte cerebral mais evoluída, o neocórtex. E nos moradores do andar de baixo é o nosso crocodilo e o nosso macaco, é a nossa parte mais primata, o nosso sistema límbico emocional e o nosso sistema reptiliano. E quando esses três não estão em acordo, né, que nós chamamos de cérebro trino, que são 4, né, porque os moradores do andar de cima são 2 e os moradores do andar de baixo são 2. Então são 4, mas nós chamamos de cérebro trino, porque o cérebro trino ele vem de uma metodologia do Paul MacLean, né? O Paul MacLean traz essa metodologia do cérebro trino dividido, o cérebro é triuno, né? Mas essa metodologia precisa ficar bem clara que ela já foi revista, hoje tem muitas outras percepções do nosso cérebro, tem muitas outras funções aí dentro do nosso cérebro, não só os 3, eles não funcionam separados, eles funcionam juntos e junto com outros cérebros
né? Mas nós vamos usar essa nomenclatura, esse modo de falar, só por uma questão didática, para que a gente entenda que a gente está falando das funções que estão aqui no neocórtex, das funções que estão no sistema límbico, que tem várias outras funções, no cérebro emocional, no cérebro reptiliano, só para que a gente entenda de que área nós estamos falando. Mas a ciência já evoluiu muito nisso, mas não é o caso para a gente trabalhar na programação neurolinguística. Isso seria um momento para a gente trabalhar em outras situações. E aí o que nós vamos ver dentro de todo esse sistema é se nós temos realmente livre-arbítrio, se nós escolhemos mesmo as coisas da nossa vida. Então, a nossa primeira aula nós vamos começar falando desse livre-arbítrio e nós vamos falar também de como funciona esses 3 cérebros. E eu gostaria de que uma pessoa que vai estar com a gente, que está aí no grupo do WhatsApp, participe como um voluntário para fazer a sessão ao vivo comigo e a gente mostrar quando é que o andar de cima está falando, quando o andar de baixo está falando, quando é o crocodilo, quando é o macaco, quando é a cientista feminina, quando é o cientista masculino, quando é os 4 juntos, o que acontece, né, quando o macaco está junto com a cientista e quando o crocodilo está junto com o cientista. Então, tudo isso faz alterações no modo de como você escolhe as coisas, no modo como você decide as coisas. Então, o seu cérebro ele já está, de alguma forma, programado para trabalhar de determinada forma, mas o fato dele estar programado, ele não está determinado. Então você não está determinado a responder sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Se você conhecer como o seu cérebro funciona, onde você dá prioridade, em momento de estresse, o que você vai fazer primeiro, então, é muito provável que você consiga, então, mudar tudo isso, transformar tudo isso. Não é genial a gente conhecer tudo isso e a gente poder realmente ter um controle da nossa vida que é diferente de controlar a vida dos outros? Então, às vezes a gente ouve alguma coisa do tipo assim, a PNL é manipulativa, ela controla a vida dos outros, ela hipnotiza os outros, ela faz os outros fazerem coisas que os outros não querem fazer. Isso é mito. É a mesma coisa de eu dizer, se você tem uma faca na sua casa, você é um assassino. Ou você pode a qualquer momento matar alguém com essa faca. O fato de eu ter uma faca na minha casa não faz com que eu seja um assassino. O fato de eu conhecer o meu cérebro, o fato de eu saber como ele funciona e o quanto isso vai melhorar a minha relação com o outro, quanto isso vai melhorar a minha convivência com os meus filhos. Gente, quem tem filhos adolescentes não pode passar a sua vida sem programação neurolinguística, porque você vai evitar muitos problemas e vai ajudar o seu filho a tomar inúmeras decisões positivas na vida dele e proporcionar que ele chegue a lugares que sem a programação neurolinguística ele não chegaria. E eu digo isso porque eu experimentei isso na vida dos meus filhos, motivando, incentivando, fazendo eles olharem as competências deles, a força deles, não de uma forma ilusória, reconhecendo realmente, olha, aqui você não pode, aqui você vai ter que se dedicar mais, eles tendo essa competência para saber aonde vai e aonde não vai. Tanto que quando meus filhos vieram fazer programação neurolinguística, às vezes eu falava alguma coisa e as pessoas diziam assim, nossa, que massa isso! Eles olhavam tipo assim, o que é massa? Para eles não era massa, porque essa já era a forma deles pensarem. Essa já era uma forma natural deles agirem na vida deles. Então, não tinha surpresa. Então, quando eles fizeram a programação neurolinguística, programação neurolinguística é isso? Tipo assim, eu já penso desse jeito. Eu já ajo desse jeito, né? Então, não tinha, assim, para eles muitas novidades. Por quê? Porque eles foram educados, eles foram criados em base dessa metodologia e, graças a Deus, contribuiu muito para que se tornassem profissionais de sucesso
na vida deles, no dia a dia deles agora, sobressaem-se no mercado de trabalho, né? Então, nós podemos ajudar os nossos filhos, nós podemos mudar a nossa relação conjugal. Quando eu fiz a programação pela primeira vez, na realidade, a primeira vez que eu fiz a programação neurolinguística, eu tinha 18 anos e eu fiz com o professor Lair Ribeiro, no antigo SEAG, que é o Sebrae hoje, e eu acompanhei pelo menos uns 4 ou 5 cursos do Lair Ribeiro de programação neurolinguística. Então, de certa forma, eu tinha também essas ideias da programação neurolinguística introjetada. Quando eu fiz programação neurolinguística, também tive a mesma reação dos meus filhos. Tá, mas isso é isso? Mas isso eu sempre fiz, mas isso eu pensava desse jeito. Ah, isso aqui, o nome disso é isso? Então, quando eu fiz programação neurolinguística, eu conheci o nome, eu tomei consciência de algumas técnicas que eu também já agia com elas naturalmente desde os 18 anos de idade. Então, eu digo que a programação neurolinguística é algo que já está muito dentro da minha mente, numa forma de lidar com as coisas. E à medida que eu fui conhecendo a técnica, aprimorando, eu só fui deixando isso muito mais palpável, muito mais fácil. Então, a gente tem uma metodologia onde trazemos conceitos de neurociência, conceitos de mecânica quântica, da psicologia, da programação neurolinguística, com uma leveza, com uma facilidade, que você vai aprender programação neurolinguística brincando. E é verdade, nós vamos nos divertir muito. Então, eu espero vocês na nossa primeira aula e nós vamos falar então sobre livre-arbítrio, se realmente temos ou não, como isso funciona. E eu quero terminar então com essa charge, né, do livre-arbítrio, que diz assim: Deus dando para Adão o livre-arbítrio, né? Eu te dou o livre-arbítrio, Adão. E a serpente diz assim: eu te dou essa maçã. E aí Deus vira para Adão e diz assim: você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? E depois que Adão já está comendo a maçã, ele pergunta: não, o que é? Mas parece que a hora que a gente sabe que tem livre-arbítrio já é tarde demais. E a gente vai entender por que a gente, então, se arrepende. O que é que faz com que nós nos arrependamos do que a gente faz e por que algumas pessoas nunca se arrependem. E aí você vai entender como funciona o andar de cima, o andar de baixo e vai poder, então, mudar muitas coisas na sua história. Te espero na nossa primeira aula. Um grande abraço. Nefesh, você melhor.